Olá, meus irmãos, muito bom que nós estamos novamente juntos para o estudo da palavra de hoje. Hoje nós vamos olhar para o texto de Isaías, capítulo de número 55, versículos de número 8 e versículos de número 9. O texto diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então vejam bem que nós vamos trabalhar neste dia de hoje, ainda seguindo o tema do plano soberano, sábio, eterno e imutável de Deus. Nós vamos tratar nesta manhã do seguinte tema: o plano de Deus e os nossos pensamentos. Então, pegando por base o texto de Isaías 55, versículos 8 e 9, quando Deus trata dessa questão dos caminhos dele, os pensamentos dele ser mais alto do que os nossos próprios caminhos, os nossos próprios pensamentos. Então, fazendo uma análise em primeiro lugar, por exemplo, assim, vamos imaginar o que há no pensamento do homem com respeito ao plano eterno de Deus, ao plano sábio de Deus e imutável. A primeira coisa nós deveríamos perguntar assim: o que é que o homem não incluiria no plano de Deus se ele pudesse mudar os planos de Deus? E aqui nós observamos algumas coisas, alguns detalhes que provavelmente o homem não colocaria, não incluiria no plano eterno de Deus. O primeiro deles é o próprio sofrimento humano e também o sofrimento de Cristo, Ele não iria pensar nessas questões como Deus pensou, de uma santidade, de uma justiça, para satisfazer a sua própria santidade, para satisfazer a sua própria justiça. Outra coisa que o homem não incluiria nesses planos de Deus: um Deus soberano que controla tudo e que governa tudo de forma absolutamente soberana, fazendo todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, sem ter que prestar contas, sem ter que pedir opinião do próprio homem. Provavelmente o homem não incluiria nos planos de Deus atrasos, Ele mais pensaria em adiantar as coisas que são boas, e provavelmente anularia aquelas coisas que aparentemente são más. Eu creio que também ele não incluiria fé, viver pela fé, perseverar pela fé, acreditar num Deus soberano, mas o homem ia pensar somente em coisas boas, de satisfação da carne, da mente, dos prazeres humanos. Ele não trataria o pecado com seriedade. Vejam bem, no aspecto humano, na mente humana, há uma coisa que importuna o homem diante desse projeto de Deus, diante desse plano de Deus, que seria esse controle soberano de Deus sobre todas as coisas. Isso é desagradável ao homem, o homem não aceita, isso é inaceitável ao coração do homem, de que nós somos governados debaixo de um plano soberano, por um Deus que governa todas as coisas soberanamente e que faz todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. Isso é perturbador ao coração humano, à mente humana, e isso é que faz com que o homem se torne rebelde, que o homem se rebele contra Deus, e por isso que a humanidade não está à procura de um Deus. A humanidade está à procura de algo que possa resolver os seus problemas, que possa atender todos os seus pedidos, que possa saciar todas as suas necessidades. Mas não querem um Deus que administra a vida soberanamente, que tem um plano soberano sobre a vida dele. Ele não quer se curvar diante de um Senhor para estabelecer regras e princípios para a sua vida. Contudo, como que seria o pensamento de um cristão, olhando para esse plano soberano, esse plano perfeito? Algumas verdades a ser consideradas. A primeira delas: temos um grande conforto e um grande consolo de ter a plena convicção de que Deus
está no controle de todas as coisas. Então o cristão precisa absorver isso, né? Entender os pensamentos de Deus, entender os caminhos de Deus e encontrar consolo e conforto na perfeição desse Deus, na soberania desse Deus, na forma que Ele age, na forma que Ele planejou todas as coisas na eternidade, como que nós olhamos para o passado e percebemos a sua fidelidade, o cumprimento de cada um dos seus propósitos, de cada uma de suas promessas. A segunda verdade, Deus está no controle de tudo quanto acontece em minha vida e na sua vida. E isso é que precisa mover o nosso coração e os nossos pensamentos. Entender os pensamentos de Deus, entender os caminhos de Deus e saber que os caminhos de Deus são mais altos do que o nosso, né? De que os seus pensamentos são mais elevados do que o nosso, é ter essa plena convicção de que Deus controla toda a minha vida nos mínimos detalhes, em cada circunstância, em cada situação. E quanto mais nós absorvemos isso, quanto mais nós compreendemos os caminhos e os pensamentos de Deus, nós serviremos a Ele com muita alegria no coração, com muita disposição, muita disponibilidade de honrá-lo e de servi-lo. Vejam bem, nós cremos também, o cristão crê diante desse plano, que Deus usa o bem e o mal conforme o conselho da sua vontade para o meu bem, para o seu bem e para a glória dele. Então, observe que entender os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus é entender isso, que tanto o bem como o mal serão usados nas mãos de Deus como ferramentas, como instrumentos, tanto para o nosso bem, tanto para o nosso aperfeiçoamento, tanto para o nosso crescimento, o nosso conhecimento de Deus, como o fim último, glorificar o nome de Deus, exaltar a glória de Deus e tributar a Ele toda a honra e toda a glória. Então vejam bem, Deus está no controle de quem é salvo e de quem também não é salvo. Isso é algo que irrita o homem, provoca uma ira no coração do homem, quando nós olhamos para as Escrituras, principalmente Romanos capítulo 9, quando há ali o amor declarativo de Deus pela vida de Jacó e o aborrecimento, a rejeição de Deus pela vida de Esaú. E a Escritura, ela toda predomina isso, né? Deus amou um e rejeitou outros, não é? Deus, em sua soberania, em seu plano eterno, Ele decidiu que fosse assim. E nós, os seres humanos, temos muita dificuldade para se curvar diante de uma soberania absoluta, de uma soberania de escolha, de eleição, porque eles acreditam que Deus pratica injustiça quando Ele ama um e rejeita outros. Uma coisa é nós queremos julgar Deus, condenar Deus, e a outra coisa é entender que Deus é soberano para fazer isso, e Deus faz isso com base na sua soberania, na sua sabedoria. Lembrando que todos, tanto Jacó como Esaú, não haviam praticado nem bem nem mal, todos estão sendo lançados ao inferno. E desses que estão indo para o inferno, Deus decide amar uns e rejeitar outros. E isso, de fato, provoca a ira do homem, a insatisfação do homem. Contudo, irmãos, se nós não nos curvamos diante dos planos de Deus e não os entendemos segundo os seus próprios pensamentos, segundo os seus próprios caminhos, nós sempre seremos pessoas frustradas, sempre seremos pessoas sem esperança, sem alegria, sem gozo completo. Vamos fazer aqui algumas considerações para você entender. Olha, não é isso que o homem quer ouvir da parte de Deus. Os homens não querem admitir que Deus esteja no controle absoluto. Essa é uma das razões pelas quais eles se rebelam contra Deus. Mas o homem não tem o que fazer a não ser se submeter a Deus. Quanto mais ele se rebela com Deus, maior é a sua condenação, maior será a ira de Deus sobre a sua vida. Então vejam bem, essa rebelião do homem contra a soberania de Deus é a expressão da sua desobediência, do seu pecado no coração, de que de fato ele é um homem mau e há uma corrupção no coração dele e ele não quer submeter a soberania desse Deus absoluto. Assim como obediência e submissão dão evidências da fé daqueles que creem, daqueles que
aceitam e recebem a Jesus como Senhor e Salvador, essa rebelião também você pode perceber que é de fato uma rejeição ao ser de Deus como um Deus soberano, como um Deus que tem um plano, como um Deus que tem um propósito e que ele pensa na glória dele, no louvor do nome dele. E você pode conferir isso em Romanos, primeiro capítulo, do versículo 18 ao versículo 32. Vejam bem, além do plano de Deus, ninguém, absolutamente ninguém, poderia ser salvo. Ninguém pode salvar a si mesmo. João, no Evangelho de João, primeiro capítulo, versículo 12, versículo 13. Romanos, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 18. João 6, versículo 44. Efésios 2, de 1 a 3. Todos esses textos vão explicar que o homem está morto em seus delitos e pecados, o homem não deseja Deus, o homem não pode ir até Deus, se Cristo não levar até Deus, ele não irá, se Deus não levar até Cristo, ele não pode ir, o homem está completamente inabilitado, incapacitado por si só de ir até Deus, de buscar a Deus. Então vejo que a salvação é algo que depende exclusivamente de Deus, tão somente da obra misericordiosa, da sua graça, da sua compaixão, de querer salvar uns, de compadecer de alguns e decidir não salvar e não ter compaixão de alguns. Filipenses 1,6 fala que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então vejam bem, a doutrina da soberania divina vai contra tudo que os pecadores querem aceitar ou acreditar sobre Deus e sobre si mesmo. Por isso que há uma rebelião no coração humano de aceitar o plano de Deus. Eles não querem ser humilhados, eles não querem admitir a verdade de que são impossibilitados, incapacitados e que não são tão mal assim. E que nós dependemos unicamente e exclusivamente de Deus. Então vejam bem, a Bíblia retrata um Deus que está no controle de toda a criação, incluindo o homem, incluindo a sua salvação individual. Nós temos que pregar sobre o plano de Deus, ensinar sobre esse plano de Deus, mostrar os pensamentos elevados de Deus, os caminhos elevados, entender que Deus está num nível muito mais elevado do que a nossa compreensão, do que o nosso entendimento, e à medida que nós o conhecemos na Escritura, nós vamos contemplando os seus planos, nós vamos contemplando os seus propósitos, os seus pensamentos, os seus caminhos, e isso vem trazendo consolo, isso vem trazendo estabilidade. Vejam bem, por que isso traz consolo, isso traz estabilidade? Observe isso, olha, quem você preferiria no controle completo da sua vida? Um Deus soberano, sábio, que tem um plano eterno, um Deus que é misericordioso, compassivo e gracioso? Ou você gostaria de descansar na sua própria estabilidade, na sua própria força, nos seus próprios recursos, quando a Bíblia diz que todo homem é escravo do diabo fora de Jesus Cristo? João 8,44 diz: vós sois filhos do diabo e quereis satisfazer os desejos do coração dele. Então, fora de Cristo, todo homem é escravo do pecado. Então, ou nós entendemos esse plano de Deus, ou nós nos curvamos diante dos caminhos elevados de Deus, dos seus pensamentos mais elevados do que o nosso, e procuramos compreender e entender à luz das Escrituras, porque senão nós não teremos segurança, nós não teremos estabilidade. Se a vida aqui na terra depende do homem, da sua força, dos seus recursos, todos nós estaremos completamente fracassados e destruídos. Por um outro lado, se nós temos um Deus eterno, que tem um plano eterno, que tem um plano sábio, imutável, e nós estamos debaixo do seu governo soberano, os quais ele comprou pelo precioso sangue do seu Filho, nós somos as pessoas mais seguras, mais estáveis e mais felizes. A ele toda a glória e todo o louvor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Então que Deus assim nos abençoe, que Deus assim complete a sua obra em nós, que Ele nos dê toda a estrutura para encontrar o entendimento dos seus caminhos, dos seus pensamentos, dentro do seu plano soberano, eterno, imutável para as nossas vidas. Fiquem todos com a paz de Cristo, que Deus assim nos abençoe. Amém.